Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Há 2000 anos, esse livro aqui, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, e conta a história do próprio Emmanuel na encarnação em que ele foi Públio Lentulus, um senador romano que estava então ali passando por um período em que ele estava ali tendo os probleminhas existenciais, ele estava desconfiando de que ele não sabia de quase nada. E ele estava quase entendendo o que era a realidade da vida nessa nossa realidade do dual, do relativo. E Emmanuel, então, abre essa página da vida dele para a gente, como ele diz, para estar nos ensinando. Não é ele não resolveu contar a vida dele assim por nada, como uma coisa, um romance para a gente passar tempo, mas sim como eu acredito, como para ser um manual de instrução mesmo do caminho, como caminhar nessa vida. Então eu digo aí, eu coloquei o título, quem não acredita em encarnação, então não veja esse vídeo, porque realmente é para quem está aberto, é para quem, ainda que tenha sido criado como eu em uma outra religião, uma religião que não acredita em reencarnação, mas que tem aquilo ali dentro da gente, que diz que não é possível, como o próprio Emmanuel, essa frase eu encontrei na internet acreditada a ele, nesse mundo de tanta injustiça não há injustiçados. Então, para que a gente possa viver num mundo onde parece que há tanta injustiça e há tanta injustiça, a gente tem que entender essa frase. E essa frase a gente só entende se a gente conseguir entender a lei da causa e efeito, a lei do plantou-colheu, a lei da vibração, não, a lei do bate-volta, a gente pode dizer assim também, e porque nesse caso é só dessa forma que a gente entende, que a gente possa ver tantas pessoas passando por coisas que até parecem ser injustiça, como o que aconteceu aqui no último episódio então do livro. E eu peço então as bênçãos de Jesus Cristo, as luzes de Jesus Cristo, para que a gente possa dar continuidade nessa leitura, e para que eu possa, que o comentário que eu fizer possa ser inspirado. Peço que Chico Xavier, o próprio Emmanuel, possam me inspirar, para que os comentários possam ajudar a uma pessoa que talvez não tenha nem essa desconfiança que eu tenho, que ainda não entendeu, possa ajudá-la a entender, tá bom? Mas ainda assim é apenas o meu comentário, plagiando o Guimarães Rosa. Então, eu sei que nada sei, mas eu desconfio de muita coisa. Então é assim que eu me baseio, porém pedindo que Jesus Cristo me inspire, para que a gente possa fazer o continuar dessa leitura, onde a gente está vendo então a saga de Emmanuel, a vida de Emmanuel, e uma das encarnações em que ele foi um senador romano chamado Públio Lentulus, e ele estava, então nós vimos aqui no último episódio, no último vídeo, que eles estavam chegando ali às portas de Jerusalém, eles que vinham lá de Roma para a Palestina, para procurar novos ares, para melhorar a saúde da filhinha dele, a Flávia, que tinha hanseníase, e também porque ele estava tendo umas inquietações. E aí ele teve um sonho onde ele se viu como o bisavô dele, da época em que houve o atentado contra a República Romana, e que ele foi muito cruel. Ele mandou matar com índices de crueldade, com requintes de crueldade, separar pessoas. Ele disse ele mesmo que ele via no sonho que ele mandava arrancar os olhos de alguns. E aí então o amigo dele, o Flamínio, o amigo íntimo dele, um pouco mais velho do que ele, o marido da Calpurnia, ele o aconselhou então a estar mudando de ares, a estar indo então para Jerusalém. E é esse o movimento que eles estavam fazendo aqui no último vídeo que nós vimos, que então, e o Flamínio deu a ele um conselho: olha, que se acontecer qualquer coisa no caminho, seja duro, não tenha condescendência com ninguém, mostre que você é um senador, que é você que manda. Ou seja, ele fomentou ali nele o orgulho, fomentou nele exatamente aquilo que eles haviam dito, porque no sonho ele se viu ali em um julgamento, onde ele viu tudo que ele fez na encarnação em que ele era o bisavô dele, na encarnação anterior a essa, em que ele é o senador.
ele se viu ali sendo julgado e eles disseram que ele voltaria na mesma condição, mas que ele teria que ter renúncia e humildade. E aqui, então, foi exatamente isso que o amigo dele não disse a ele para ter. E aí, quando eles já tinham chegado no porto da Palestina e já estavam entrando, então já estavam em uma caravana que mais parecia ser uma caravana militar do que o transporte de uma família, sem nenhum grande acontecimento, sem nenhum grande incidente, até que uma minúscula pedra, caiu bem na liteira do senador e atingiu o rosto da Lívia, que deu um grito. Aí então o chefe da segurança foi e trouxe um jovem de 19 anos que ele mandou que açoitasse, que ele mandou que fosse então que ele apanhasse, que fosse chicoteado ali no dorso nu dele. E aí depois, quando a Lívia intercedeu, pediu para que não continuasse, e o chefe da segurança perguntou e o que fazer com ele disse para as galeras. E todo mundo estremeceu porque as galeras significava que a morte ou a escravidão para sempre. E aí terminou assim o vídeo anterior. O desventurado, o rapaz, então, amparava-se exânime nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória, deitou ao orgulhoso juiz um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo. No âmago da alma dele coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera, mas a caravana pôs-se novamente a caminho. E então aqui nós vimos que depois que ele foi sentenciado à morte ou à escravidão para sempre, por quase absolutamente nada, mas sim pelo orgulho do senador romano, então o que ele teve foi muito ódio, muita cólera, muito sentimento de vingança, porque eu acredito que se nós estamos nessa realidade onde ainda nos deixamos nos guiar pelo orgulho, pela vaidade, onde a gente é capaz de, se tiver em um posto que a gente pode subjugar o outro, nós vamos fazê-lo. Se tiver no posto onde a gente pode julgar e condenar o outro, nós vamos fazê-lo, mesmo que seja por quase nada, mas se isso for ajudar a fomentar o nosso orgulho, se isso for ajudar a marcar o nosso grau de importância ali dentro daquela hierarquia, como senador que ele era, então a gente vai fazer. Então, quando a pessoa tem todo esse, porque não há também nessa nossa existência, eu acredito, muitos que estão prontos a dar outra face, muitos que entenderam a frase de Jesus Cristo na resposta a Pedro, quando este perguntou quantas vezes deveríamos perdoar, e ele disse 70 vezes, 7 vezes. Então, eu acredito que muitos de nós não estamos ainda, ou falando só de mim, não estou preparada para isso, porque eu me lembro agora de uma frase do Dr. Haroldo Dutra Dias lá no canal Espiritualidade e Vida, e ele acredito, meu Deus, quem quiser saber mais, os livros que ele lê lá, ele mastiga e sabendo, ele é estudioso do espiritismo, ele é incrível. Eu acredito que todo mundo que quiser saber um pouco mais pode ir lá no canal dele, que vai encontrar, nossa, muita coisa grandiosa. E aí uma vez em uma discussão, em uma live, ele falando de que nós estamos todos em evolução, alguém disse, estamos todos em evolução, ele disse, não, todos somos muita gente, eu estou. Então, eu acredito que eu ainda não esteja tão preparada para dar outra face, para numa coisa dessa, se tivesse sido comigo, eu também não ia olhar com ódio, com raiva, com sentimento de vingança. Então, e quando isso acontece, a pessoa fica mais carregada ainda. Agora ele já colocou ali no saco dele de coisas que ele estava carregando ali, que vão pesar muito na caminhada dele, vão trazer muito sofrimento para ele, para o público, para o senador. Está então o ódio, o sentimento de vingança dessa primeira pessoa, que a partir daqui, presta bem atenção, a partir daqui, a viagem toda por mar, por terra, por água ali, fluvial, foi tranquila. Assim que chegaram em terra, já aconteceu o primeiro incidente, que
que poderia ser, ele poderia ter sido condescendente e ter dito não aconteceu nada, foi só um arranhão na pele dela, pode ter sido um incidente, ele não fez por mal, qualquer coisa assim, ou se não, depois que puniu ali com as chicotadas, ainda ter pelo menos deixado que ele ficasse livre, mas não, condenou, tirou a vida de um rapaz de 19 anos, porque ele não teria mais a liberdade, e uma vida sem liberdade. Então, vamos continuar, tá, gente? A chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças, no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Então aqui, lembrando, quem está ditando é o Emmanuel, não é uma obra de ficção, é a própria vida dele que ele está contando, como senador romano. Ele explicou ali no início que ele fez isso apenas por misericórdia de Deus e pela bondade de Jesus Cristo, que deixou então que ele trouxesse isso para a gente. E aí, então, ele mostrando aqui o que é o aspecto, então, que eles encontraram ali, eles que vinham de Roma, chegando, então, a Jerusalém, dizendo que a fisionomia da cidade, com raras mudanças, no decurso dos séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada. Pilatos e a mulher dele encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia como legado de Tibério. Então a gente lembra aqui que legado é aquele que vem é o fiscal, vem fiscalizar a administração. E o Pilatos era o governador ali no caso. Então nós já vimos que Pilatos, então a mulher do Pilatos é irmã da mulher do Sálvio, que é o tio do Públio, onde eles vão passar os primeiros dias. Ele e a Lívia, a família, e os 2 filhos vão passar os primeiros dias até encontrar uma casa. Então, Pilatos e a mulher dele encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia como legado de Tibério, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Ou seja, ele era ali a própria lei e autoridade. Sálvio Lentulus e a esposa Fúvia Prócula. Então, a Fúvia é a mulher do Sálvio, que é o tio do Públio. Receberam os parentes com aparato e prodigalidade. Homenagens numerosas foram prestadas a Públio Lentulus e a mulher dele, salientando-se que Lívia fosse em razão das advertências de Calpurnia ou em vista de sua acuidade psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma. Então aqui Lívia, a gente lembra ali que acredito que no vídeo anterior, nós a vimos ali preparando a viagem junto com a Calpurnia, que é a mulher do Flamínio, que eram os grandes amigos deles ali em Roma, e a Calpurnia colocou ela ali um pouco assim alerta com relação às pessoas com quem ela iria conviver. E aqui ele está dizendo, Emmanuel dizendo que ele não pode ser por isso, porque ela tinha sido alertada pela amiga, ou pela acuidade psicológica dela. Que a gente lembra que a Lívia, ela é um espírito bem mais adiantado na evolução que o Públio, porém eles são almas afins, eu acredito, se a gente pode dizer dessa forma, da minha forma de entender, eles são que se encontraram e que há muito, pelo que ele disse ali do sonho, eles já se conheciam. Foi ela que o levou ali para aquele julgamento que ele se viu logo depois que ele saiu daquela encarnação antecedente a essa, e foi ela também que veio, que se prontificou a vir para ajudá-lo a estar então cumprindo o que ficou determinado nesse julgamento para ele nessa reencarnação. Ou seja, ela tinha mais
a acuidade psicológica do que ele, para estar conseguindo então entender que os corações que palpitavam ali não eram sinceros como dos amigos que ela tinha deixado em Roma. No íntimo, dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Verificara com satisfação que sua pequena Flávia havia melhorado, não obstante a viagem exaustiva, mas ao mesmo tempo torturava-se percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los sempre com carinho e bondade. Notara que, ao lhe apresentar a filhinha enferma, a Patrícia vaidosa fizera um movimento instintivo de recuo, afastando sua pequena Aurélia, filha única do casal, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis. Ou seja, então a gente entender nesse trechinho aqui que então a Flávia, a filha da Lívia e do Públio, ela então tinha hanseníase, e a gente sabe que a hanseníase é aquela doença de pele que faz com que o aspecto não fique muito agradável de se olhar. E além do mais, nessa época essa doença ela era tida só ela era da plebe, ela não acometia aqueles da alta sociedade. E aí então a Flávia, a Lívia, não, desculpem gente, falando o nome de todas elas, até chegar aqui então no nome da Fúvia, que é a mulher, a Fúvia Prócula, que é a mulher do tio do Públio, que é onde eles estão hospedados. Então ela afastou a filha dela, que tinha mais ou menos a mesma idade, que é a Aurélia, que era a filha única do casal, com pretextos inaceitáveis quando ela viu a condição da Flávia. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali, calculando os sacrifícios que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. Ou seja, passou apenas 24 horas para que Lívia medisse o quanto seria difícil para ela, quanto seria pedido dela, quanto ela teria que fazer das tripas coração para ficar ali. E não era somente o quadro familiar, nos seus detalhes impressionantes, que lhe torturava a mente trabalhada de expectativas pungentes. Deparando-se-lhe Pôncio Pilatos, no próprio momento da chegada dela, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Vamos gravar bem isso aqui. O primeiro encontro que ela teve com Pôncio Pilatos, que era o governador então, que veio ali para a cerimônia que o tio dela e a Fúvia, o tio dele e a Fúvia havia preparado para eles, ela já sentiu no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Forças ignoradas do mundo intuitivo falavam ao seu coração de mulher, como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família na sua espiritualidade, pode muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Ou seja, aqui ele dizendo, como ele já falou, Emmanuel já explicou ali, que a Lívia, bem como a Calpurnia, elas faziam parte daquelas mulheres que ainda eram símbolo do santuário do lar e da família. E ele explicou que nessa época, muitas das mulheres, como a Fúvia, aqui por exemplo, já não estavam mais sendo esse símbolo do santuário do lar. E ele disse então que esse tipo de mulher então tinha a possibilidade de, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis, ou seja, que outras pessoas não conseguiriam estar, ou seja, sentir a energia daquilo que estava acontecendo, daquela pessoa que ela estava encontrando na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Talvez ter assim, quem sabe, um déjà vu. E então ela foi o que aconteceu quando ela colocou os olhos pela primeira vez em Pôncio Pilatos.
Públio Lentulus, ao contrário, não experimentou as mesmas emoções da companheira. E aí a gente vê aqui a diferença de nível de evolução de cada um. Ele, então, a diversidade do ambiente modificara ali um tanto as disposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. Ou seja, um homem que tinha acabado de condenar um jovem, acabou com a vida de uma pessoa por nada, mas para manter, para mostrar quem é que mandava. Agora, como ele chegou, estava sendo adulado ali pelas pessoas, já que ele encarnava a lei, ele era aquele que veio para fiscalizar, ele era aquele que estava acima até do governador. Então ele já estava, isso fez com que, essa adulação fez com que mudasse as disposições íntimas dele, e ele, contrariamente à Lívia, que estava percebendo o íntimo da coisa, ele então estava se sentindo bem, ele estava até melhor do que quando ele está durante a viagem e durante os dias anteriores. No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia. Então eu vim procurar aqui o que era a Torre Antônia, e eu encontrei que a Torre Antônia era uma praça forte construída por Herodes o Grande, em Jerusalém, na extremidade oriental da muralha da cidade, ligada ao templo por uma galeria e cujo nome homenageava o triunviro, que é o triunviro romano de Marco Antônio, protetor de Herodes. E então essa palavra triunviro, ela significa três magistrados, ou seja, o triunviro, então o magistrado com mais dois colegas de um ramo da administração. Então ela, no segundo dia, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia, onde se aquartelavam contingentes das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores. Então aqui a gente lembra que doutores são os doutores das leis mosaicas, aqueles estudantes ali da Torá, aqueles que, como a gente viu tão bem ali no livro Paulo Estevão, eu fiz uma série, se você quiser ver, aqui também eu deixo destacada a playlist para você, onde nós encontramos ali Paulo de Tarso, que era e se passou exatamente mais ou menos nessa mesma época. Eu acredito até que possa ter havido ali um encontro. A gente sabe que o senador Públio encontrou Jesus Cristo, que estava ali. Ah, não, eu acredito então não, porque Jesus Cristo não estava mais na época em que, pelo menos no trecho em que se deu ali a saga de Paulo de Tarso. Porém, anteriormente, não acredito, não posso então, agora me vem isso, não sei se realmente eles poderiam ter se encontrado. Então, esses doutores, então, observando o movimento dos casuístas e dos doutores no templo famoso de Jerusalém, esse templo foi bem falado ali no livro Paulo Estevão. Foi procurado por um homem humilde e relativamente moço, que apresentava como credencial tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Então ele estando ali na primeira visita às instalações da Torre Antônia, então, e ali depois observando o movimento e dos doutores, dos casuístas ali no templo, ele foi procurado então por uma pessoa que também relativamente nova e que trazia o coração aflito de um pai. Obedecendo mais aos imperativos da ordem política que ao sentimento de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo-o no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Ou seja, aqui então ele deu até um deslize ali do conselho que ele tinha recebido do Flamínio, de ser sempre a autoridade maior, e aí uma pessoa humilde chega e ele abriu e recebeu ali no gabinete privado dele. Era um judeu um pouco mais velho que ele próprio, em atitude de respeitosa humildade e expressando-se dificilmente de modo a fazer-se compreendido, falou-lhe nestes termos:
Talvez porque aqui a língua ali falada por eles, então seria o aramaico, não é? Na língua de Jesus Cristo, e o Públio com certeza devia falar o latim, que ele vinha de Roma. Então, por isso, então, ele ali se esforçando para ser compreendido. Mas ainda assim ele falou: Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei. Ouso vir até vós reclamando meu filho Saul, preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para cativeiro perpétuo das galeras. Então aqui a gente entende que essa pessoa é o pai daquele rapaz que aconteceu ali um incidente, que foi que ele mandou ser açoitado e depois mandou diretamente para as galeras. Então a gente ficou sabendo aqui que o nome dele é Saul e o pai dele é André, filho de Gioras. Esses nomes vão voltar muito, porque aqui o senador ele está ali assinando todo o martírio que ele vai passar nessas... acredito que são... Quando a gente vem, ele trouxe todo aquilo aquelas recomendações, vai acontecer isso, você deve agir assim, assim, assim. A vida então está trazendo para ele as provas, para ver se ele passa. Ali na primeira, e eu acredito que a vida, eu não acredito que Deus jogue assim para um senador, uma pessoa vir, ter que passar aquilo, espiar aquilo que ela fez, colher aquilo que ela plantou na lei da causa e efeito, ter que se submeter à lei da causa e efeito. Eu não acredito que Deus coloque uma outra que também não tenha que estar colhendo alguma coisa. Não há injustiçados. Então eu acredito que Saul também, eu tive aquele insight ali quando eu pensei que Lívia podia ter intervido antes e não ter deixado que acontecesse, mas como não é injustiçado, ele também está fazendo a colheita dele. Mas aí então, nesse caso, quem está sendo visto, quem está aqui na lupa é o senador Públio, e aí então ele não teria passado nessa primeira prova, e aqui a segunda então seria o pai do Saul pedindo clemência. Então vamos ver o que aconteceu. Ouso vir até vós reclamando meu filho Saul, preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença de terríveis efeitos para a estabilidade de minha casa pobre. Saul é o meu primogênito e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade, em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos, pela lei, encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprido. Ou seja, e ele trazendo argumentos fortes de um pai, ele está dizendo, não, ele não veio passar a mão dizendo que ele não tinha culpa, mas ele colocava um pouco da responsabilidade no fato dele ser um jovem que ainda não entendia muito da vida, dentro da ignorância dele de como seria a vida, mas ele jurava pela lei que ele iria trazê-lo então ali em rédeas curtas, ele não ia, que isso não aconteceria mais, mas que ele pudesse ter de volta a liberdade dele. Não é por isso que ele ia perder totalmente aos 19 anos, ser condenado à morte, à prisão perpétua. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade da posição dele, revidando com orgulho característico das suas resoluções. Aí o que veio aqui na mente, na lembrança do Públio, do senador? Veio ali a lembrança que ele teve do sonho dele, onde falaram para ele, olha, vai ter isso, isso e isso, e você vai ter que ser humilde, você vai ter que ter renúncia, você vai ter que mostrar condescendência, clemência, ou ele lembrou do conselho do Flamínio, do amigo. Eu acredito que ele lembrou do conselho do amigo, que ele tinha que ser orgulhoso e tinha que mostrar quem mandava. Aí ele disse, como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações
estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações desta natureza. Mas, Senhor, eu sou o pai. Se és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil? Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque minha palavra está dada irrevogavelmente. Então aqui esse diálogo aqui curto entre eles, em que ele diz, porque ele diz que ele é pai, que ele justifica porque é que ele está pondo em dúvida a ordem, como ele disse, da palavra de um senador, porque ele é pai, mas ele disse, então por que você fizeste do teu filho um vagabundo e inútil? Ele diz, não, ele não é vagabundo e inútil, ele é o braço forte dos meus trabalhos do dia a dia. E aí ele diz, não cabe a ele examinar as razões do sentimento de pai, esquecendo que ele próprio é pai, olha bem, marca bem isso, esquecendo que ele próprio é pai. Ele também tem filhos. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo, ferido na sua emotividade de pai, no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia, em face daquela recusa formal e inapelável. Mas, desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza. Ou seja, aqui, aquela humildade que ele estava mostrando já se modificou, ele já está ali todo preenchido com sentimento de cólera e de desejo de vingança. Então ele disse, senador, eu desci da minha dignidade para implorar a vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. E aí ele foi forte, ele mostrou para o senador que ele podia não ser ninguém, mas ele tinha também o brio dele. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Gente, eu acredito que seja uma das piores coisas, quando a gente compra um inimigo, quando a gente tem e faz alguma coisa, porque aquele que dá o tapa esquece, né? E aquele que leva, por mais que pareça, por mais que ele faça de conta, ele não esquece nunca, se ele não estiver ali, não tiver entendido, não estiver bem adiantado. Mas aqui nessa nossa realidade aqui, é mais provável que não se esqueça nunca. E aí, porque dizem, né, que a vingança é um prato bom quando se come frio. Então ele continua. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantaste agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível, porque a minha vingança pode tardar, mas como a vossa alma inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Uau, gente! Nossa, isso deve fazer dar até arrepiar a espinha ouvir uma pessoa com todo esse ódio sendo assim dirigido a nós, não é? Ele deve ter, acredito aqui que os alicerces orgulhosos dele devem ter dado uma balançada. Porque ele comprou aqui, como ele está dizendo, ele acabou de comprar, plantaste agora uma árvore de espinhos, ou seja, comprou um inimigo. O judeu não esperou a resposta do seu interlocutor, amargamente emocionado com a veemência daquelas palavras, saindo do recinto a passo firme e de rosto erguido, como se houvesse obtido os melhores resultados de sua curta e decisiva entrevista. E aqui a gente vê que já foi a vida dando ali mais uma chance para o senador, porque ele podia ter dito aqui na hora, quando ele terminasse de dizer que ele não ia aceitar, não ia
aceitar o pedido dele, ele podia já ter chamado os guardas e até, como ele disse, poderia ter mandado eliminá-lo para sempre ou levá-lo também para as galeras, ser escravo eternamente. Porém, ele deixou que ele falasse, ele ouviu o que ele tinha a dizer. Quem sabe a vida dando mais uma oportunidade. Olha o que você está plantando, olha, você tem a chance agora de perdoar, de entender, de ver que você passou do limite, ainda que não tivesse passado, é um pai aí dizendo o que vai fazer, você vai plantar uma árvore de algodão, vai criar um amigo, ou se não, o que ele disse, plantar uma árvore de espinho, criar um grande inimigo. Num misto de orgulho e ansiedade, Públio Lentulus experimentou naquele instante as mais variadas gamas de sentimento a dominar o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara em rosto as mais duras verdades, experimentando simultaneamente o desejo de chamá-lo a si, prometendo-lhe o regresso do filho querido, a quem protegeria com seu prestígio de homem de Estado. Mas a voz se lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Ou seja, a centelha divina dele ali, a consciência dele sempre querendo vir, querendo se montar, via a superfície, mas ele não deixava, ele abafava outra vez. Mais uma vez ele pensou isso, porém o orgulho falou mais alto. Dolorosa opressão paralisou-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes e amarguradas. Ou seja, palavras quentes de amargura, palavras fervendo que estavam ali queimando então dentro dele, mas que não foram tão fortes para conseguir desarmá-lo do orgulho dele. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimentos. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração? Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso. Aqui ele chegando a ter algum lapso de razão assim, né? Recordou o sonho inexplicável que, relatado a Flamínio, fora a causa indireta da vinda dele para a Judéia e considerou as lágrimas de compulsão que derramara em contato com o turbilhão de lembranças perniciosas de sua existência passada em face de tantos crimes e desvios. Gente, ele tinha ali muita proteção, muita gente querendo que ele conseguisse, que ele acordasse, porque olha, o sonho, ele lembrou do sonho, ele tem ali a consciência dele dizendo, olha, não é por aí, olha, você tá metendo os pés pelas mãos, não foi assim que ficou combinado e não é assim que você vai conseguir sua liberdade, não é assim que você vai conseguir a sua evolução. Porém, vamos ver. Retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco, ordenando que trouxessem o jovem Saul à presença dele, com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo à casa paterna e modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Ou seja, finalmente ele ouviu o íntimo dele, relembrou tudo e se arrependeu. Mandou então que fosse buscar o Saul e ele mandaria ele para a casa do André. E aí ele se redimiria. As ordens dele, porém, foram expedidas sem delonga. Todavia, esperava-o desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhantes serviços. Então, ele teve uma surpresa desagradável depois que mandou chamar o Saul. O jovem Saul desaparecera do cárcere, fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior sem que Públio Lentulus viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam, muitas vezes, os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo. Olha, gente, aqui mais uma coisa bem do ser humano, não é? Que todo mundo querendo levar vantagem em cima do outro. Então ele mandou condenar ali aquele jovem de 19 anos, porém havia aqueles ali que por trás faziam
o comércio deles clandestino de escravos. Ele foi condenado a ser escravo eternamente ali, mas eles sabiam que poderiam, pela juventude dele, eles poderiam ganhar muito mais vendendo ele ali no mercado clandestino. E aí ele não sabia disso, ele não sabia dessa atividade que com certeza era, como que diz, era sustentada por autoridades ali, porque nada acontece ali só embaixo, acontece sempre, há sempre esse tipo de coisa, há sempre aqueles que estão dando o suporte, né? E aí então ele não sabia disso e ele pensou então, realmente eles diziam que o escravo tinha fugido e na verdade ele tinha sido vendido. Informado de que o prisioneiro se evadira, o senador sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo. Afinal, pensou, tratava-se de caso de menos importância, porque o rapaz, distante do cárcere, procuraria imediatamente a casa paterna. E, consolidando sua tranquilidade, expediu ordens aos dirigentes do serviço de segurança, recomendando-se a abstivessem de qualquer perseguição ao foragido, a quem se levaria oportunamente o indulto da lei. Ou seja, ele acreditou que ele havia realmente fugido e que se ele fugiu, ele iria para a casa paterna, ele então não mandou que ninguém então perseguisse, ele não seria caçado e depois ele ainda seria inocentado, teria o indulto da lei. Porém, e se ele tivesse então, e se ele fugiu e não fosse para a casa paterna? Ele ainda aqui teve a oportunidade de estar mandando chamar André e dizer, olha, eu me arrependi, mandei que buscasse, mas ele fugiu. E aí, pelo menos o André, o pai, teria entendido, então ele pelo menos me atendeu. Agora o que aconteceu foi alheio às ordens dele, alheio ao conhecimento dele. E então ele entendeu que isso aconteceria e que tudo ficaria bem. Então, porém, o caminho de Saul fora bem outro. Em quase todas as províncias romanas funcionavam terríveis agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciências. O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocratas de Roma, em companhia de muitos outros, foi embarcado no antigo porto de Jope, com destino à capital do império. Ou seja, ele fez o caminho de volta, ele foi com destino à capital do império, foi com destino a Roma, e aqui então ele sendo vendido clandestinamente, exatamente isso que a gente disse aqui no passado. Antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, vamos encontrá-lo daí a meses num grande tablado do fórum, onde se aninhavam em penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado no pescoço. Ou seja, bem aquela coisa dos escravos, aquelas coisas que se nós já vimos um pouco sobre a escravidão no Brasil, haviam até aqueles anúncios, como se fosse uma mercadoria mesmo. Olhos chispando os sentimentos de vingança, lá se encontravam Saul, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços levemente untado de gesso. E esse barrete de lã branca, pelo que eu busquei compreender, entendia que ele ficava marcado como sendo um dos que não eram dóceis, um dos que não iam com tanta facilidade, e o gesso nos pés indicava que ele não era dali. E então quando eles estavam, eles eram mercadores de consciência, porque as pessoas, apesar de serem tratadas como mercadorias das mais baratas, das mais sem valor possível, são consciências. Então é por isso que os olhos chispavam sentimentos de vingança. Junto daquela massa de criaturas desventuradas, passeava um homem de ar ignóbil e repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeava. Cidadãos,
tende a bondade de apreciar. Como sabeis, não tenho pressa em dispor da mercadoria, porque não devo a ninguém, mas aqui estou para servir aos ilustres romanos. E detendo-se no exame desse ou daquele infeliz, prosseguia na sua arenga grosseira e insultosa. Vede este mancebo, é um exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal. Atentai bem para o aprumo de sua carne firme. Doença alguma terá força sobre seu organismo. Examinai este homem. Sabe falar o grego corretamente e é bem feito da cabeça aos pés. Ou seja, ele ali anunciando até como se fosse menos do que um animal. Eram consciências. E aí, gente, que dá pra gente entender tão bem como é a lei da causa e efeito. Eu já ouvi, eu procurei, tentei encontrar alguma coisa que eu vi de Chico Xavier falando sobre os escravos no Brasil, que eram romanos, que eram pessoas, porque como que a gente acredita que a lei da causa e efeito vai funcionar para uma pessoa como essa, que está ali fazendo essa comercialização de outras pessoas? E quem é ali na África também que vendia os escravos? Havia uma pessoa que negociava, eles não eram buscados, acredito, pelo que eu busquei entender. Nesses pruridos de negocistas, continuou a propaganda individual em face da multidão de compradores que o assediava, até que tocou a vez do jovem Saul, que deixava transparecer no aspecto miserável seus ímpetos de cólera e sentimentos tigrinos. Atentai bem neste mancebo, acaba de chegar da Judéia como o mais belo exemplar de sobriedade e saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje. Reparai na mocidade dele, ilustres romanos. Dar-vos-ei ao preço reduzido de 5.000 sestércios, que era então a moeda do local da época. O jovem escravo contemplou o mercador com a alma esfervilhante de ódio e alimentando intimamente as mais ferozes promessas de vingança. O semblante dele, judeu, impressionou a multidão que estacionava na praça aquela manhã, porque um intenso movimento de curiosidade lhe cercou a figura interessante e originalíssima. Um homem destacou-se da multidão procurando o mercador, a quem se dirigiu a meia voz nestes termos: Flacos, meu senhor necessita de um rapaz elegante e forte para as bigas dos filhos. Esse jovem me interessa. Não o darias ao preço de 4.000 sestércios? Vá lá, murmurou o outro em tom de negócio. Meu interesse é bem servir à ilustre clientela. Então apareceu logo aqui um comprador para o Saul. Então, vamos ver quem é. O comprador era Valério Brutus, capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severus. Flamínio Severus, gente. Quem é Flamínio Severus? O amigo íntimo do Públio. O amigo íntimo que o aconselhou a ir para a Palestina, o amigo íntimo que o aconselhou a ser implacável. O marido da Calpurnia, que o incumbira de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado ao serviço das bigas dos filhos nos grandes dias das festas romanas. Foi assim que, imbuído de sentimentos ignóbeis e deploráveis, Saul, o filho de André, foi introduzido pelas forças do destino junto de Plínio e de Agripa, na residência da família Severus, no coração de Roma, ao preço miserável de 4.000 sestércios. Olha, então aí a saga e ali, como que fala, o que a aranha faz? A aranha tece, como é que a vida vai tecendo. Então, olha aqui para onde foi parar Saul. Ele que se encontrou com Públio ali, quando ele acaba de chegar em Jerusalém, ele volta logo em seguida, ele vai para onde Públio morava, ele vai ali para a casa do amigo íntimo de Públio, da família dele, e ele vai se juntar ali a Plínio e a Agripa, que são os filhos de Flamínio e Calpurnia, ali em Roma.
E aí então começa aqui toda essa engrenagem, toda essa vida, a vida traçando, a vida escrevendo aqui todo a saga então do Emanuel enquanto senador romano Públio Lentulus. Tem muito mais por aí, gente, a gente vendo ele trazendo tudo que ele passou exatamente para nos mostrar como que a gente faz para não passar, não é isso? Eu acredito. Ainda que nós não sejamos ainda iluminados, ainda que eu não seja ainda iluminada, mas se tem alguém, eu tô acompanhando ali, tem alguém que está mostrando um filme para mim, ó, você vai ter que passar por ali, tem um buraco imenso ali, ó, dá uma voltinha. Então, aquela nossa frasezinha, o inteligente aprende com o próprio erro, ele vai passar, ele cai, poxa, agora eu vou prestar atenção para não cair no próximo. O sábio já não cai, porque ele vê o erro do outro, ele aprende com o erro do outro. E aquele que infelizmente ainda não está, ainda que tenha o sonho, como o senador mesmo, ainda que venha um espírito grande com ele, iluminado, que gosta tanto dele, a mulher dele do lado, ele mete os pés pelas mãos mesmo, e aí é aquela coisa, Deus usa dois professores para nos ensinar, o amor e a dor. Mas só, gente, nós temos o livre-arbítrio de saber com quem é que a gente, na mão de quem que a gente vai pegar. Pois nesse mundo de injustiça não existem injustiçados. Eu agradeço a Jesus Cristo por nós termos chegado então no final do 2º capítulo. O 3º capítulo vai ser Em Casa de Pilatos. E a gente vai começar a ver no próximo vídeo. Muitíssimo obrigada, você que está acompanhando. Meu Deus, que você esteja gostando, tá vendo? Assim como eu estou gostando de ler. Se você tiver alguma informação que você queira passar com relação aos fatos e que eu não tenha passado direito, que tenha faltado, por favor, se quiser me mandar uma mensagem, se você quiser curtir o vídeo, se você quiser compartilhar, se tiver alguém que você acredita que vá gostar de ouvir esse vídeo, de ouvir essa narração dessa história, então, que se passou há 2000 anos, quando Emanuel, então, ele era o senador romano, Públio Lentulus, e está sendo psicografada por Chico Xavier. Então, se você souber de alguém que queira ver e conhecer essa história, se for uma pessoa que não sabe ler, ou uma pessoa que tem algum problema de visão, ou alguma pessoa que não tem tempo de ler, eu vou ficar super feliz que possa ser contribuição e espero contar com você, espero te encontrar no próximo vídeo. Obrigada, tchau!